Ácido aldeído, formaldeído, são todos esses alisantes que você precisa saber. De uma certa forma, o que atrapalha, o que impossibilita para fazer uma boa progressiva. No caso, um liso perfeito, né? Vamos falar um pouquinho do formaldeído. O formaldeído, dizem que ele forma uma película, né, na cutícula do fio, e essa película, ela em contato com o córtex, com a cutícula, é onde chega o alisamento. No caso, o tilglicolato de amônio, ele faz a desestruturação do fio. O fio, uma vez desestruturado, ele não volta mais, né? Então, depois que ele é feito a desestruturação desse fio, vem com o neutralizante, onde alisa o fio, chega no alisamento, né? De um alisamento perfeito, mas nem todo mundo gosta de fazer. Um alisamento com tilglicolato de amônio, gosta de um alisamento mais natural, onde entra com as progressivas, que no caso que tem formol, né? Então, essas progressivas, o que você precisa estar sabendo e precisa fazer é estar limpando, vamos citar uma forma correta, estar retirando todos os derivados de petróleo. Tem progressiva de formaldeído que tem derivado de petróleo? Sim, que já vem no produto. Existe. Esses derivados de petróleo, ele impossibilita uma boa penetração quando ele existe, no caso, no cabelo. Muita gente usa, no caso, produtos dentro do salão. A gente tem produtos que contêm derivados de petróleo. Só que na hora de você fazer uma progressiva, isso precisa ser retirado. Se o mesmo não for retirado, a qualidade, o resultado da sua progressiva não vai ser tão satisfatório como você e a sua cliente deseja e espera. Então, onde às vezes acontece de você ter que fazer novamente uma nova progressiva, repetir e falar, pô, por que não deu certo? Então, porque não foi feito o que era preciso fazer para dar um resultado excelente. Então, derivados de petróleo, no caso, ele tem que ser retirado, né? E aí você me pergunta, pô, o que eu preciso fazer? Como que eu tiro esse derivado de petróleo? Vamos falar assim que a progressiva ela chega numa altura de um 7 para vocês poderem entender. A água, gente, ela é alcalina. Então, a partir do momento que você coloca água, o cabelo vai ficar mais alcalino. Então, onde a gente precisa chegar no 4, 4,5, que é o pH ideal do cabelo, né? Então, o derivado acidificante, no caso que é um produto que tem um pH 3, você colocando no cabelo, ele vai ajudar nesse equilíbrio do pH, né? Então, vamos falar, qual seria esse acidificante? O vinagre. Pô, você vai falar, pô, vinagre, Mônica tá louca, como assim vinagre? Sim, o vinagre é um acidificante que, no caso, você precisa tá colocando na hora de fazer esse derivado, retirada desses derivados de petróleo. Então, o que você precisa fazer? Se uma cliente tem ali um cabelo que contém um derivado de petróleo, que contém algumas outras substâncias, primeiro você entra com tratamento. Às vezes aquele cabelo não tá tão um aspecto desejado para fazer uma progressiva. Então, trate o fio primeiro. Você precisa tratar esse cabelo para depois fazer uma progressiva. Porque a progressiva, ela entra no fator do alisamento. Ela não entra no fator de uma hidratação. O botox e o selante para selar a cutícula, ótimo, beleza. Ele vai selar. Mas a partir do momento que esse cabelo está hidratado, se o cabelo está hidratado, o cabelo está nutrido, ele vai entrar numa boa selagem. Agora, se o cabelo não estiver no aspecto desejado, ele não vai fazer isso. Você não vai ter um resultado satisfatório. Vai falar, pô, eu fiz um botox para hidratar o meu cabelo. Não, então peraí. Não é um botox que você tem que fazer. Você tem que fazer um outro tratamento. Eu fiz uma selagem. Se o cabelo não tiver um aspecto perfeito para entrar numa selagem, você não vai ter esse resultado satisfatório. Então, você precisa saber o aspecto que tá esse cabelo para você saber o que você tem que fazer, tá? Então, leve bem em consideração o resultado desse cabelo, o grau de porosidade desse fio, para você ter um resultado satisfatório, tá bom? Não esqueça disso. Então, quando você for fazer uma progressiva, retire os derivados de petróleo. O formol, vamos falar um pouquinho do formol. O formol, ele veio, né,
na época lá dos alquimistas, né, que eles faziam muitas pesquisas, então eles testavam produtos, né? Então eles colocavam produtos, sei lá, colocavam uma coisa, um produto aqui, outro ali, para poder fazer os experimentos deles, né? E aí o formol, eles tiraram essa parte desses experimentos, eles já entraram diretamente no teste e começou a ver que o formol começou a dar resultado do alisamento. Então eles entraram diretamente, mas aí só que depois de uma época o formol foi proibido, porque o formol ele é tóxico, né, para o nosso organismo, para o nosso corpo, então onde ele acabou sendo proibido, né? Então assim, o formol, para quem não sabe também, ele serve para embalsamar, né, o cadáver, né, o corpo, para no caso não apodrecer, né, durante um tempo ali, para não cheirar ruim, não apodrecer mesmo, né? Então, assim, ele serve para isso também. Depois disso que eles vieram pesquisando, então eles descobriram que o formol chegava no alisamento. Não tanto o formol que chegava no alisamento, é a composição de produtos, né, que chegava no alisamento. Só que eles começaram a perceber com estudos, a gente veio percebendo que ele não chegava no alisamento perfeito. O fio plástico, eu gosto de falar muito do fio plástico, que ele lembra muito o derivado de petróleo. O derivado de petróleo, ele dá essa película, ele forma essa película no fio, né? Então, assim, o formol não, o formol ele já entra no córtex, na cutícula, então onde ele dá essa formação do liso, né? Ele consegue ali, depois que você escova e você faz a parte do alisamento, onde ele chega no liso. Mas o que pode acontecer? Ele pode aparentar que o cabelo alisou. Na parte, você pode perceber que às vezes as pontas, né, ele estão